Olá, candidato, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma resolução de prova aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Dessa vez, nós vamos resolver as questões da segunda fase do processo seletivo do Cefet do ano de 2019 para 2020, Cefet RJ, tá bom, pessoal? Então, se você fez essa prova ou se você vai fazer a edição do ano que vem, para tentar estudar no Cefet e você passou para a segunda fase, eis uma ótima oportunidade para você aprimorar e reforçar a sua preparação. Se esse conteúdo é do seu interesse, já dê um like no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. Vamos lá? Vamos resolver as questões da segunda fase do Cefet? Questão de número 3. Vamos lá. O esquema a seguir representa uma roda gigante em construção, que terá 120 metros de diâmetro. Informação importante, vou destacar no texto aqui, ó. Cada ponto representa uma das 24 cabines igualmente espaçadas entre si. Então tá aí a foto da nossa roda gigante. Vamos ler o que o Cefet pediu. O ponto C representa o centro da roda gigante. Os pontos A e B são, respectivamente, os pontos mais altos e mais baixos da roda gigante. Letra A. Qual o comprimento em metros do arco AD? E letra B. Qual a altura em metros do ponto D em relação ao chão? Utilize, se necessário, a aproximação π igual a 3,1. Isso aqui é importante. Bom, primeiro item, ele quer o comprimento em metros do arco AD. Bom, então ele quer a distância aqui, ó, do ponto A até o ponto D aqui, ó, pela circunferência, tá vendo? Então a gente quer calcular esse arco aqui, tá bom? Então é o seguinte, vamos lá. Para calcular o comprimento de um arco de circunferência, nós precisamos saber o raio dessa circunferência e o ângulo central referente a esse arco. Bom, o raio é bem fácil a gente saber porque foi dado o diâmetro da nossa roda gigante, ou seja, essa circunferência que você está vendo aqui, ela vai ter 120 metros de diâmetro. Então, o raio é 60 metros. Não esqueça, o raio é sempre a metade do diâmetro. E o ângulo central, pessoal, vai ser esse ângulo ACD aqui, ó, que eu estou destacando para você. Vou chamar esse ângulo de ângulo θ, tá vendo? E é bem fácil também calcular esse ângulo θ, porque a roda gigante, a circunferência, ela não vai ter 24 cabines igualmente espaçadas entre si, tá aqui, ó, 24 cabines. Isso quer dizer que a circunferência está sendo dividida em 24 partes iguais. E o nosso arco AD está tomando, veja bem, ó, 1, 2, 3, 4 dessas partes. Então, o ângulo central, ele pode ser calculado dessa forma, ó, 4, 24 avos de 360. Por que 360? Quantidade de graus em uma volta completa. Uma volta completa nessa circunferência é 360 graus, tá certo? E a fração da circunferência que está sendo tomada é 4, 24 avos. Claro que se você simplificar essa fração 4 sobre 24 aqui, ó, a gente vai obter 1/6, não é verdade? Então, é 1/6 de 360. Logo, o nosso ângulo central é um ângulo central de 60 graus. Isso aqui que eu estou fazendo é um rascunho. Só então depois eu vou escrever no item lá, certinho no item A. Então vamos lá, agora nós vamos escrever direitinho. As informações são as mesmas que eu escrevi aqui, tá vendo? Ó, raio, 60 metros, ângulo central, 60 graus, tá bom? E agora nós vamos calcular o comprimento do arco AD. A fórmula para calcular o comprimento de um arco de circunferência, pessoal, é muito tranquilo. É o ângulo central vezes 2πr dividido por 360. Nós vamos precisar do raio, esse Rzinho aqui, ó, é o raio da nossa circunferência, tá bom? E nós vamos precisar do ângulo central, que eu chamei de θ aqui na nossa questão. Como eu já tenho essas duas informações, agora é só fazer conta. 60 vezes 2 vezes
3,1. Lembra aquele 3,1 que o Cefet sugeriu para a utilização? Está aqui, ó, o valor de π, 3,1 vezes o raio, que é 60 metros. Tudo isso dividido por 360. Vou continuar aqui em cima, tá bom? Agora, pensa comigo, pessoal. Ao multiplicar esse 60 que você está vendo aqui por esse 60 que você está vendo aqui, nós vamos obter 3.600. Então, fica 3.600 vezes 6,2 dividido por 360. De novo, para você, multipliquei esse 60 por esse outro 60 aqui e obtive esse 3.600 aqui, tá bom? Esse 6,2 eu obtive da multiplicação de 2 por 3,1. Agora, nós podemos simplificar esse 3.600, que está aqui em cima, com esse 360 aqui, tá bom? Isso aqui vai dar 10. Se você dividir 3.600 por 360, vai dar 10. Então, a resposta é 10 vezes 6,2. Ao multiplicar 10 por 6,2, acabou a nossa questão. 62 metros é o comprimento do arco AD. Para calcular o item B agora, ele pergunta qual a altura em metros do ponto D em relação ao chão. Ou seja, desse pontinho D que você está vendo aqui, ó, até o chão são quantos metros? Ou seja, se eu puxar uma linha direta aqui, do ponto D até o chão, nós vamos obter quantos metros? Eu fiz isso, puxei uma linha do nosso ponto D até o chão lá e a gente vai calcular isso aqui. Não tem como calcular essa linha direto, pessoal. A gente vai ter que dividir essa linha em segmentos aqui, como eu vou mostrar para você. Ó, primeiro, eu vou pegar esse pontinho que está aqui, mais à esquerda aqui da roda gigante, e vou traçar uma linha pontilhada até o centro da roda gigante. Tá legal? E vou traçar uma outra linha pontilhada aqui, ó, nesse outro ponto aqui. A gente sabe que essa altura pequenininha aqui, isso aqui são 8 metros. Tá aqui. Tá legal? A gente sabe que a distância desse ponto aqui até esse aqui são 60 metros, porque é o raio da circunferência. O raio da circunferência, 60 metros, que a gente já sabe. Então, a gente já tem 68, tá vendo? 60 mais 8, 68. Falta agora a gente descobrir essa altura aqui, ó. E não é difícil calcular essa altura, porque esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Quando eu traço a altura direto do ponto D até lá no chão, eu faço aparecer aqui um triângulo retângulo. Tá vendo? E esse triângulo retângulo, ele tem a hipotenusa determinada por esse segmento CD aqui, que a gente já sabe quanto é. Segmento CD aqui é o raio da circunferência, que é 60 metros. Tá vendo? E esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Mas por que, Luiz Antônio, que ele é um ângulo de 30 graus? Bom, porque esse ângulo central aqui, tá vendo? Em azul, é 60. Inclusive, a gente já tinha calculado esse ângulo na questão anterior. Tá bom? Como essa região aqui é 1/4 de circunferência, esse ângulo é 30 graus. Porque esses dois ângulos são complementares. 60 mais 30 dá 90. Agora nós vamos escrever direitinho o item B. A gente começa dessa forma, ó. Você bota lá, item B, considere o triângulo CDM da figura. É igual aparece nos livros, né? Livro ensina pra gente através de escrita. Então você tem que ler a informação e olhar a figura, né? Assim que a gente faz. Para responder a questão discursiva do Cefet, a gente também vai fazer isso. Mostrar para o professor que vai corrigir a nossa questão que a gente sabe o que está fazendo. Então, considere o triângulo CDM. O triângulo CDM eu desenhei ele aqui, tá? Lembrando que esse ângulo de 60 graus aqui é o ângulo central, é o ângulo central daquela abertura, né, do arco AD, resolvida no item A, tá legal? E aqui a gente tem o triângulo CDM. Esse ângulo que você está vendo aqui, ó, o ângulo DCM, esse ângulo aqui, ele vale 30 graus. Por quê? Porque ele é o complemento de 60 graus. Então, a gente vai escrever isso, tá bom? Esse triângulo, claro, esse triângulo CDM, ele é triângulo retângulo, né? Então, temos que o ângulo DCM
é um ângulo de 30 graus e que DC igual a 60 metros é a hipotenusa. Eu esqueci de colocar o triângulo retângulo aqui, ó. Se você escrever e você esquecer de colocar alguma informação, não tem problema, você apaga e você escreve de novo. Como DC vale 60 metros, vou apagar esse ângulo aqui, temporariamente, DC vale 60 metros, tá vendo? É a nossa hipotenusa. Nós vamos utilizar uma razão trigonométrica para calcular esse DM. A gente precisa calcular esse DM aqui, que eu vou chamar de x. Utilizando a razão trigonométrica, ó, seno, tá vendo? Seno de 30 graus é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Como seno de 30 graus vale meio, só que a gente consegue calcular na tabela trigonométrica, não é? Nós vamos chegar à conclusão, vamos multiplicar cruzado aqui, ó, 2 vezes x e 1 vezes 60. Nós vamos chegar à conclusão que o nosso x vai valer 30 metros. Então, essa medida DM aqui, ó, ela vale 30 metros, tá vendo? E a altura total do ponto D até o chão é dado por x mais 60 mais 8. Como nós já tínhamos observado, essa altura aqui, ó, do ponto M até o chão, isso aqui equivale a 68 metros, que é a medida do raio da circunferência mais esses 8 metros aqui do chão aqui. Logo, a altura total é 30 mais 60 mais 8, que vai dar 98 metros, pessoal. Essa é a resposta do item B.